Olá, olá pessoal, como é que estamos? Vamos fazer agora uma análise de uma parte do edital necessário para o concurso de oficial de justiça do TJ de São Paulo. Veja, esse é um edital diferente, né? Porque ao invés de ter uma grande sequência de temas genéricos e abertos, esse edital possui praticamente dois temas, sendo que um deles ainda possui os artigos indicados de maneira pontual. Quando acontece uma coisa dessas, gente, é óbvio, né? O elemento central aqui do seu estudo, da sua preparação, tem que ser o texto de lei. Tem que ser o texto de lei, tá? Agora, dentro do texto da lei, estes poucos artigos listados no edital, eles possuem outras informações, possuem algumas exigências técnicas por trás de algumas palavras ou expressões, sem as quais você não vai conseguir pontuar bem. Então não adianta apenas ler, reler e memorizar esses artigos de lei. Não adianta. Você precisa compreender algumas expressões técnicas que estão lá escondidas. E é isso que nós vamos começar a fazer a partir de agora, meus amigos. Vamos lá? Então, eu vou jogar para a gente agora aqui o texto dos artigos solicitados e alguns outros que eu fui separando que eu acho que são importantes para vocês compreenderem e pontuarem bem nessa prova. Esse material que eu vou usar vai estar disponível para vocês aqui junto com essa aula. E se alguém ficar, né, sem esse material, se alguém não conseguir acessar esse material, é só me chamar lá no Instagram, @_prof.r.baldatti, que você vai, né, me contacta que eu te mando esse material de maneira direta, tá bom? Vamos lá? Então, olha só, meus amigos, começando aqui, hein, ó. Então, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a parte relativa ao Estatuto do Servidor Civil do Estado de São Paulo, que vai ser utilizado para essa prova. Veja, algumas pessoas acabam confundindo o Estatuto do Servidor Civil Federal com as normas da Corregedoria para os agentes administrativos. Então, tome cuidado e fique seguro de que você precisa ler a Lei 10.261, que é o Estatuto do Servidor Civil, né, do Estado de São Paulo, que eu já havia comentado. Olá, gente. O primeiro artigo que o edital está listando é o artigo 3º, falando sobre funcionário público para os fins desse estatuto. Está vendo? Então, é esse que está mais claro. O primeiro artigo é o artigo 3º. Funcionário público para os fins desse estatuto é a pessoa legalmente investida em cargo público. Joia. O problema aqui, gente, não é esse conceito de lei, é o que está por trás dele. Porque, veja, as bancas que fazem as provas do Estado de São Paulo gostam muito de seguir a doutrina um pouco mais clássica, principalmente o Eli Lopes Meireles no seu manual clássico, né? E aí quando a gente fala de servidores públicos, como está aqui, né, no artigo 3º, funcionário público, quer dizer, aí é importante recordarmos a classificação feita pelo professor Eli Lopes Meireles nessa corrente clássica. Então você vai anotando aí, ao lado do que você precisa saber desse artigo 2º, vamos recordar juntos, né, o conceito de servidores públicos. Ahá, vamos lá? Então coloca aí, na corrente clássica, e estamos falando de Eli Lopes Meireles, tá? Na corrente clássica, servidores públicos, entre aspas, servidores públicos é um gênero que indica todos aqueles que possam ter ou
que efetivamente tenham, que possam ter ou efetivamente tenham alguma forma de vínculo funcional com o Estado e suas instituições. Então, servidor público é um gênero. Legal? Ponto. Aí na linha de baixo coloca assim: nessa classificação histórica, são indicados como principais espécies do gênero servidores públicos. 2 pontos. Então, nós temos agora, gente, que trabalhar algumas espécies. E isso é importante para uma prova dessas, porque ela vai trabalhar uma das espécies. E a banca pode tentar te confundir a partir dos fundamentos da corrente clássica. Então, coloca aí, letra A. Letra A. Funcionário público. Funcionário público. 2 pontos. É a pessoa física que, mediante concurso de provas e títulos, promove, né, sua vinculação de forma efetiva, sublinha efetiva, com a estrutura do Estado, Ponto, mesma linha. O funcionário público é aquele que vai, troca de cor ou põe entre aspas, é aquele que vai aderir a um estatuto funcional, certo? Sem o poder ou o direito de negociar cláusulas ou condições. Ponto. Então, quem é funcionário público, ele vai aderir a um estatuto, o chamado estatuto funcional, que é esse que a gente está começando a estudar. Legal? Agora, mais informações. Coloca assim na linha de baixo, por favor. O estatuto é uma lei. Entre parênteses, em regra, lei ordinária. Tá? Não precisa ser complementar. Em regra, lei ordinária. Fecha parênteses. E o funcionário público que adere ao estatuto, em regra, capricha agora, troca de cor ou sublinha, não faz direito adquirido ao seu estatuto. Então, ele não faz direito, não existe na corrente amplamente majoritária da jurisprudência, e principalmente do STJ e do STF, direito adquirido ao seu estatuto. O que quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, ao final da frase, tracinho, escreva, portanto, o Estado pode unilateralmente alterar os estatutos. Então, o Estado pode unilateralmente alterar os estatutos, independente da participação dos funcionários ou de sua concordância. Então, os funcionários públicos não precisam nem participar e nem concordar com as eventuais alterações lá no Estatuto Funcional. Ponto. E última informaçãozinha na linha de baixo. Para o STJ, apesar de o funcionário público, apesar do funcionário público não fazer direito adquirido ao seu estatuto, vírgula, não poderá ser submetido a 2 situações, 2 pontos. Então, para o STJ, gente, apesar do funcionário público não fazer direito adquirido ao seu estatuto, o que acontece? Vamos lá? 2 pontos, letra A. O funcionário público, vírgula, como visto, vírgula, é
A pessoa física que forma vínculo efetivo com o Estado, titularizando, olha que importante, titularizando determinadas atribuições e competências públicas. Certo? Ponto. Mesma linha. Ainda que o estatuto venha a ser alterado, o funcionário público já concursado para certas competências não pode ser obrigado a passar a exercer outras competências de natureza distinta. Legal? Isso quer dizer o seguinte: concursado para analista de um tribunal, ou melhor ainda, concursado para ser oficial de justiça de um tribunal, aí o tribunal fala: olha, errei, tem oficial de justiça demais. Eu vou converter alguns desses em motoristas para guiar, né, levando os juízes e desembargadores para lá e para cá. Pode fazer isso? Não pode. Então, primeiro ponto do STJ, apesar do estatuto ser alterável de forma unilateral, não é permitido mudar a natureza da função ou a atribuição dos funcionários públicos já concursados. E a segunda coisa do STJ, linha de baixo, letra B. Coloca aí. Irredutibilidade do vencimento. 2 pontos. Coloque assim, por favor, gente. O funcionário público, vírgula, por ser estatutário, é a expressão, né? Estatutário, vírgula, é remunerado através de, escreve em maiúsculo, subsídio, tá? Pessoal, não é subsídio? Não, né? Você pega o elevador para ir para o subsolo? Não, você pega o elevador para ir para o subsolo. Então, toma cuidado ao pronunciar, é subsídio, tá? Então, ele é remunerado por subsídio, vírgula, que é o pagamento em parcela única, sem discriminar a composição do valor final que será pago ao funcionário. Abra parênteses. Como regra, serão discriminados apenas verbas indenizatórias e eventuais ressarcimentos ou bonificações. Fecha parênteses, ponto. Mesma linha. Ainda que o estatuto venha a ser alterado unilateralmente pelo Estado, o resultado final remuneratório daquele funcionário público para a respectiva carga de serviço ou funções não pode ser reduzido. Ponto. Beleza? Então é o seguinte, gente. Eli Lopes Meireles, na corrente ultraclássica, falou: servidores públicos é um gênero do qual nós temos algumas espécies. A primeira espécie é a letra A, que são os funcionários públicos. Que são quem, hein? São as pessoas físicas, são as pessoas naturais que prestam concurso para, em seguida, ao serem aprovados, aderir a um estatuto funcional. Então, eles são estatutários. Joia? Quem é estatutário é funcionário público, então ele firma com a administração um vínculo, né, chamado de vínculo efetivo. Então, ele tem vínculo efetivo com o Estado. Uma vez que ele fez esse vínculo efetivo, ele vai titularizar as competências e as atribuições de um determinado cargo. Beleza. Para começar a trabalhar daí em diante. Bom, o ponto, gente,
é que ele apenas adere ao estatuto e ele não pode negociar suas cláusulas, suas condições, nem nada. Regime de adesão. E o estatuto é uma lei, em regra, uma lei ordinária. E uma vez editada essa lei, o Estado muda a hora que ele quiser. Então já veio esse debate, já se falou muito, tem ou não tem direito adquirido e tal, não tem direito adquirido ao seu estatuto, porém o STJ vem segurando pelo menos dois fatores essenciais. O primeiro deles, quem é concursado e titulariza funções de uma determinada natureza, como é o caso do oficial de justiça, ainda que o estatuto venha a ser alterado, ele não pode ser obrigado a exercer atribuição de natureza distinta. Primeiro ponto. E o segundo ponto é a regra da irredutibilidade. Essa irredutibilidade, gente, é feita mais ou menos com a seguinte ideia ou equação. O camarada passou no concurso, tomou posse, né, fez o seu vínculo efetivo com o Estado, ok? E possui ali no estatuto, a partir do concurso prestado, um certo volume de horas de serviço ou de carga de trabalho para uma determinada remuneração. Então, o Estado pode mudar o estatuto, faz isso, faz aquilo, mas essa equação, essa relação, como regra, não pode ser alterada em prejuízo ao funcionário público. Tudo bem? Última coisinha do funcionário público, linha de baixo, coloque aí. Após tomar posse, firmando seu vínculo efetivo, né, seu provimento efetivo. Então, o vínculo é chamado de provimento. Firmando seu provimento efetivo, o funcionário público atravessará 3 anos de estágio probatório. 3 anos de estágio probatório. Ponto. Aí põe na mesma linha o seguinte, gente. Durante esse período de estágio, o funcionário público poderá ser destituído mediante processo com ampla defesa e contraditório por irregularidades, inconstância, ilícitos ou outras causas que justifiquem o rompimento de seu vínculo com o Estado. Legal? Ponto. Mesma linha. Ao final do período de estágio probatório, será feita obrigatoriamente, sublinha isso, obrigatoriamente, sua avaliação de efetividade e assiduidade. Ponto. Mesma linha. Caso a avaliação seja positiva, seja favorável, esse funcionário público será, então, declarado estável no cargo. Estável no cargo. E, a partir de então, será destituído apenas por processo, mesma forma de antes, tá? Com contraditório e ampla defesa, mas, diferentemente do período de estágio, agora as poucas causas demissionais são expressamente listadas em lei. Captou? Então, ponto. Então, qual é a diferença se o camarada está no estágio ou se ele já é efetivo? Se ele já é estável, perdão. Se ele ainda está no estágio, qualquer motivo que justifique o rompimento do vínculo
manda ele embora. Quando ele já é estável, ainda tem que ser por processo, tudo igual. Só que as causas que permitem o rompimento do vínculo são muito menores, ainda vamos falar delas. Outra informação importante, ponto, mesma linha. É necessário recordar que, vírgula, quando o ente público estourar os limites constitucionais de gastos com servidores públicos, vírgula, entre outras providências, vírgula, deverá cortar servidores públicos através de exoneração compulsória. Exoneração compulsória, começando pelos agentes não efetivos, chamados de comissionados, e, em seguida, vírgula, caso seja necessário, vírgula, passando a exonerar de forma compulsória servidores públicos efetivos, porém ainda não estáveis. Ponto. Captou? Mais ou menos, professor, explica melhor. Então é o seguinte, ó. Então, você prestou concurso para o oficial de justiça. Joia. Passou. Viva. Então, o seu nome está na lista de aprovados. Então, você vai aderir ao Estatuto do Servidor Civil Estadual do Estado de São Paulo. É uma adesão. Joia. Enquanto você desenvolver suas atividades nos primeiros 3 anos, você está em estágio probatório. Quer dizer que a administração pública pode te mandar embora durante esses 3 anos, por todo e qualquer motivo que represente justa causa, né? Então, por justa causa, pode te mandar embora. Só que é necessário que seja feito processo administrativo com contraditório e com direito à ampla defesa. É necessário. Joia? Ponto. Nada aconteceu durante seu período de estágio e, ao final, você, né, foi chamado para a análise da sua avaliação feita por comissão especial. Nessa avaliação disseram, olha, o camarada ou a moça, né, ele foi assíduo, foi efetivo, e o nosso parecer é favorável pela sua efetividade. Ou seja, você foi aprovado no seu estágio. Daí, então, você passa a ser declarado como servidor público estável ou com estabilidade. Isso quer dizer o quê? Pouca coisa vai mudar. Só que o que vai mudar mesmo são 2 fatores. Em primeiro lugar, para te mandarem embora. Agora, são bem poucas as causas, não basta mais qualquer justa causa. Agora, são raríssimas as hipóteses listadas em lei, para as quais também vão exigir processo com decisão motivada, contraditório com ampla defesa. Tudo isso aí está mantido. O outro ponto é a questão relativa ao excesso de gastos. Ou seja, gente, se o Estado de São Paulo estourar os limites constitucionais de gastos com agentes públicos. Aí está lá no artigo 169 da Constituição, tem umas regras, tem uns detalhes lá, né, umas churupitas lá, e aí você vai ler e vai perceber. Se o ente público estoura os limites, ele tem que reconduzir seus gastos com o pessoal de volta para esses limites. Quando ele for reconduzir de volta para esses limites, entre algumas providências estão as chamadas exonerações compulsórias, nas quais o ente público vai cortar agentes públicos de maneira compulsória. Captou? Compulsória. Não é demissão, isso vale a pena você anotar, não é demissão,
porque as demissões são tidas como punições sobre aquele condenado por cometer infrações graves no exercício do cargo ou função. Então é errado falar em demissão. O certo é falar exoneração compulsória. Legal? Então, nas exonerações compulsórias, primeiro o ente público tem que cortar no mínimo 20% de seus agentes comissionados, no mínimo 20%. Professor, por que não corta todos logo? Porque nem todo comissionado está sobrando, né? Tem comissionado que é importante para o segmento de serviço público. Então, cortou no mínimo 20% dos comissionados, e aí? Ainda não reduziu o limite quer dizer, ainda não reduziu o excesso ao limite que precisava. Aí vai fazer o que agora? Vai começar a mandar embora, também por exoneração compulsória, quem ainda não é estável. Entre eles, o funcionário público em período de estágio probatório. Joia? Mas isso é letra A, funcionário público. Pule 2 linhas, letra B. Coloca aí, empregado público. Empregado público. 2 pontos. Quem é esse cara na doutrina clássica de Eli Lopes Meireles? Coloque assim, por favor. É a pessoa física, é a pessoa natural que presta concurso público perante entes estatais sujeitos ao regime privado, tracinho. Nesses casos, a pessoa aprovada no concurso assinará, capricha agora, gente, contrato de trabalho regido pela CLT. Contrato de trabalho regido pela CLT. Tracinho, será um seletista. Ponto. Lembra que o funcionário público é remunerado por subsídio no singular, lembra? Então, e o empregado? Vamos lá? Parágrafo de baixo. Os empregados públicos são remunerados põe maiúsculo, gente, vencimentos, no plural. Vencimentos, que irá discriminar item a item tudo aquilo que compõe a remuneração mensal daquele empregado. Ponto. Outra importante diferença, linha de baixo. O funcionário público, vírgula, por ser estatutário, estamos falando do outro, tá? Por ser estatutário, vírgula, reclama seus direitos, em regra, perante a vara da Fazenda Pública e, na sua falta, perante a Justiça Civil. Ponto. Mesma linha. Já o empregado público, seletista, reclama seus direitos perante a Justiça do Trabalho. Legal, né? Legal. Só que você vai abrir parênteses e colocar mais uma informação. Lembrando que para o STJ, a administração não está sujeita a acordos coletivos ou dissídios coletivos das categorias trabalhistas, salvo quando previsto em lei ou voluntariamente for feita a adesão da administração àquela norma coletiva. Fecha parênteses. Ponto. Última informaçãozinha, linha de baixo.
o empregado público não atravessa estágio e não adquire estabilidade no cargo ou função. Não. Tracinho. Também não titulariza um cargo, nem competências ou atribuições públicas. Não. Mas apenas se comprometerá em regime trabalhista a cumprir as tarefas e jornadas discriminadas em seu, o que, gente? Contrato de trabalho. Já é? Ponto. Então, Eli Lopes Meireles fala: servidores públicos é um gênero. A primeira espécie, funcionários públicos, são os estatutários. A segunda espécie, empregados públicos, são os seletistas. Agora, letra C nessa classificação, coloque aí, agentes comissionados. 2 pontos. Vamos lá? Coloque. Nessa classificação histórica, os agentes nomeados ou comissionados são aqueles que irão exercer determinado cargo ou função sem a necessidade de prévio concurso ou eleição. Ponto. Mesma linha. Para funções de chefia e assessoramento, o agente a ser nomeado, em regra, deverá ser já um servidor público efetivo, vírgula, enquanto que, para meras funções em confiança, a pessoa a ser nomeada não precisa ser necessariamente servidor público efetivo. Ponto. O que nós temos aí desses caras? Ponto, mesma linha. Esses agentes, como visto, não prestam concurso, vírgula, não aderem ao estatuto funcional e nem firmam contrato de trabalho. Tracinho. Eles estarão vinculados apenas à lei que cria e regula seu cargo ou função de, abre aspas, gente, é a expressão que a gente usa, livre nomeação e livre destituição. Fecha aspas, abra parênteses. O que é isso? É o seguinte, coloque aí. A nomeação desses agentes é livre, pois não exige prévio concurso nem eleição, vírgula, e, de mesma forma, a destituição também é, em regra, livre, independente de processo ou motivação. Tracinho, chamada, abre aspas, gente, é uma expressão em latim, ad, letra A e letra D de dado, né? Ad nutum, N de nariz, U, T de tatu, U, M de Maria, ad nutum, que quer dizer a destituição a qualquer tempo, independente de processo ou motivação. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto. Então, a letra C são esses camaradas, e falta ainda falar da letra D. Letra D, né?
coloque assim, por favor, demais, demais, dois pontos. Nessa corrente clássica, também eram considerados servidores para fins administrativos e até penais, os particulares em colaboração, chamados de, abre aspas, honoríficos, fecha aspas. É o jurado, né, do júri, né, é o mesário das eleições, vírgula, e também os agentes temporários, que são aqueles contratados para prestação de serviços, sublinha prestação de serviços por prazo determinado e mediante contrato, prestação de serviços por prazo determinado e mediante contrato, em regra, sem direitos do Estatuto Funcional e nem da CLT, salvo quando expressamente previsto na lei que autorizou aquela contratação temporária. Ponto. Beleza? Então, na classificação geral histórica, que é a corrente usada para as provas do TJ São Paulo, estamos falando do professor Eli Lopes Meireles, um manual super antigo e clássico, nós temos essa divisão. Volta agora aqui para o texto da lei e vamos reparar novamente. Olha lá. Artigo 3º, funcionário público. Então, agora você já sabe o que é o funcionário público. Professor, o edital fala do artigo 3º e 4º. Por que você deixou o artigo 2, 5 e 6? Porque eles têm, senhores, as chamadas informações correlatas, que é bom saber. Olha lá o artigo 2º. As disposições desta lei, presta atenção, ó, não se aplicam aos empregados das autarquias, entidades paraestatais e serviços públicos de natureza industrial, ressalvada a situação daqueles que, por lei anterior, já tenham qualidade de funcionário público. Ou seja, gente, o artigo 2º está excluindo do Estatuto os empregados públicos que nós vimos, que são aqueles caras que são seletistas. Tá vendo? Joia. Olha agora o parágrafo único, senhores. Os direitos, vantagens e regalias dos funcionários públicos só poderão ser estendidos aos empregados, nada a ver, né? Agora o artigo 3º, que está expressamente no seu edital. Funcionário público, para os fins desse estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Só que agora você já sabe muito mais. Funcionário público é a pessoa natural que foi aprovada em concurso público para aderir a um estatuto funcional, passando a ser considerado estatutário e iniciando seu período de estágio para que um dia ele possa conquistar a sua estabilidade. Joia? Olha agora o artigo 4º, senhores. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário. Vamos ver isso melhor? Então, voltando agora para a doutrina do Eli Lopes Meireles, vamos fazer uns comentários sobre esse artigo 4º. Vamos lá? Gente, é o seguinte. A doutrina clássica, que é essa usada para o TJ de São Paulo, dizia o seguinte, vamos juntos? Coloque assim, por favor. O cargo é, abre aspas, a menor unidade de competências públicas, fecha aspas. Então, a menor unidade de competências que existe é o cargo, não é o órgão. Toma cuidado com isso. Tem gente que confunde cargo com órgão. Cai fora, não caia nessa. Órgão é o ente maior, que é composto por diversos cargos divididos e organizados, como ainda vamos ver. Legal? Bom, então, o cargo é a menor unidade de competências que existe. Ponto.
Coloca assim na linha de baixo, por favor. Somente lei pode criar cargo público. Somente lei pode criar cargo público. E, ponto, né? Ponto, mesma linha. E, cada cargo representará um conjunto de competências legais, que serão titularizadas por um determinado funcionário público. Legal? Ponto. Agora você viu que o cargo só pode ser criado por lei, né? E a extinção? Essa é boa, hein? Linha de baixo, vamos juntos? Coloque assim, pelo, abre aspas, princípio da paridade da forma, fecha aspas, princípio da paridade da forma, entre aspas, a forma pela qual algo é criado determina a forma pela qual poderá ser extinto. Entendeu? Tracinho. Logo, como cargo só pode ser criado por lei, a regra é que venha a ser extinto também apenas por lei. Ponto. Isso é a regra. Tem exceção? Tem. E é aí que eles vão te perguntar. Linha de baixo com asterisco. Excepcionalmente, capricha aí, tá? Capricha. Excepcionalmente, o cargo que esteja vago ou vazio de competências e atribuições poderá ser extinto diretamente por, abre aspas, põe maiúsculo, gente, por decreto autônomo, entre aspas, editado diretamente pelo chefe do Poder Executivo, decreto autônomo, editado diretamente pelo chefe do Poder Executivo, olha que importante, sem a necessidade da edição de prévia lei que determine aquela extinção. Captou? Ponto. Então vamos lá, vamos organizar as informações na cabeça, hein? Cargo é criado exclusivamente por lei. A lei vai escolher um conjuntinho de competências, vai unificá-las em uma unidade administrativa chamada cargo e está criado. Agora, se criou por lei, a regra é que só possa extinguir por lei. Princípio da paridade da forma. Mas, eventualmente, ao invés de extinguir por lei, será possível ao chefe do executivo extinguir por decreto autônomo, que é o decreto que não depende de uma prévia lei, desde que o cargo esteja vago, quer dizer, não tem ninguém ocupando, ou, além de vago, ele esteja vazio de competências e atribuições. Porque, veja, é possível cargo vago com competências, mas ninguém está ocupando, e também é possível cargo vago vazio de competências e atribuições. São duas coisas distintas. Nestes dois casos, o chefe do executivo não depende de lei. Ele vai lá e, pabum, extingue o cargo diretamente por decreto autônomo. Então, tome cuidado com esta rápida exceção, que é uma regrinha especial. Joia? Voltando ali para os artigos do nosso edital, catapimba. Professor, mas você acha que a banca vai descer nesse nível? Olha, gente, eu acho que vai, porque eles listaram tão poucos artigos, né, que a gente tem que imaginar que eles vão sair aqui pela tangente exigindo certos conhecimentos. Aí eu deixei aqui para vocês, gente, né,
digamos assim, em uma cor reduzida, um tom um pouco mais, né, fantasmagórico. Outros artigos que são importantes para você compreender a estrutura, através dos quais a sua banca examinadora poderá navegar na hora de elaborar a sua questão. Olha lá, os cargos podem ser isolados ou de carreiras. O que é isso, gente? Só para você entender, tá? Que isso pode ser usado como argumento e não perguntado, né? Cargo de, coloca assim, gente, que como regra geral, os cargos são sujeitos a um plano de carreira. Joia? A um plano de carreira. Joia. Tracinho, tracinho. Com uma estrutura, com uma estrutura verticalizada, disciplinando os níveis, vírgula, graus, níveis, graus e classes da carreira daquele funcionário público. Ponto. Linha de baixo. Excepcionalmente, certos cargos poderão ser criados sem integrarem um plano de carreira. Sem integrarem um plano de carreira. Tracinho, são cargos especiais de atribuições específicas chamados, abre aspas, cargos isolados. Fecha aspas, ponto. Então, para você saber, coloca aí exemplo. Exemplo. Oficial de justiça é cargo sujeito a plano de carreira. Ponto. Mesma linha. Desembargador presidente do tribunal é um cargo isolado. Entendeu? Não existe um plano de carreira para ser desembargador presidente. Não existe desembargador presidente nível 1, desembargador presidente nível 2. Não existe. Beleza? Então, olha lá, continuando aqui, hein? Parágrafo único. O conjunto. Aqui, ó, peraí. Então, artigo 5º, tá? Cargos públicos são isolados ou de carreira. Artigo 6º. Aos cargos públicos serão atribuídos valores determinados por referências numéricas seguidas de letras em ordem alfabética, indicadoras de graus. Foi o que a gente acabou de falar. Por quê? Porque é um plano de carreira. Então, os graus podem ser indicados por ordem alfabética. O conjunto de referência e grau constitui o padrão do cargo. Então, coloca aí, senhores, o que é padrão do cargo. Padrão é o conjunto de referência e grau. Isso é chamado de padrão. E o artigo 8º, gente, que eu deixei para vocês terem essa cultura e conseguirem fazer a prova com bastante segurança. Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Então, isso é uma carreira. E quadro é o conjunto de carreiras. Então, vamos organizar o pensamento? Olha lá, cargo é a unidade. Cargo é a unidade. Quando o cargo não possuir plano de carreira, é chamado de cargo isolado. É uma exceção. E a regra geral é que o cargo tenha plano de carreira. E aí, então, quando falarmos, né, desse conjunto das referências e graus para cada nível, estaremos falando do padrão. O conjunto de cargos chama classe. E o conjunto de classes chama carreira. E o conjunto de carreiras chama
quadro. Beleza? Professor, mas esses outros artigos não estão listados lá no meu edital. Tudo bem, eu sei que não estão pontuais, mas é que eu estou te falando. A banca examinadora navega através do enunciado com estas informações, e se você não tiver esses conhecimentos, você não consegue trabalhar o raciocínio necessário, até mesmo para eliminar alternativas muito parecidas com aquelas que venham a ser as corretas. Então, a nossa ideia aqui é: vamos pegar todos os artigos, né, nessas nossas lives preparatórias para esse concurso, só que eu vou trabalhando com vocês quais são as informações escondidas por trás do texto de lei. Joia? Então, voltando agora aqui para o seu texto, olha só que interessante. Você escreveu um caminhão de coisas que nós extraímos desses dois artigos iniciais do seu edital. Seu edital coloca lá, né? Lei 10.261, artigos 3º e 4º. Ele não fala nada. Bom, o artigo 1º eu nem coloquei, né? Não precisa, só para falar que esse é o estatuto. Mas está aí, ó. Então você tem ainda, né? Os artigos 2º, né? 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, com diversas informações, conceitos e elementos técnicos, sem os quais o examinador vai navegar ao elaborar o texto da pergunta, mas não vai perguntar efetivamente. Ele não pode perguntar efetivamente sobre algumas dessas coisas que nós falamos, porque elas estão fora da exigência. Mas ele pode usar essas informações para construir e elaborar a pergunta. E aí ele vai te confundir. Captou? Então, essa é a nossa ideia. Eu vou tirar para vocês o matagal que está na frente da informação precisa. Nós vamos fazer aquilo que o pessoal de antigamente falava de separar o joio do trigo. Vai saber Deus o que é joio, né? Trigo a gente sabe, né? Agora, o que é joio, vai saber Deus, tá bom? Então, nesse nosso primeiro papo, nessa nossa primeira live aqui para TJ, né? A ideia era a gente pegar os primeiros artigos e vamos ainda ter mais encontros exatamente desse tipo. Então veja o trabalho necessário que deve ser feito por trás de um edital tão simples e tão, né, pouco preocupante como esse. Artigos 2, 3, 11, 12, 47, né? Ele vai lá e lista meia dúzia de artigo. Você fala, esse aqui é bico, eu vou ler na véspera. Leia na véspera para você ver o tamanho do escorregão que você toma. Valeu? Então, o papo hoje era pegarmos esses dois primeiros, que possuem esse enorme conjunto de informações e detalhes que vocês anotaram. Pessoal, vamos seguir nessa linha, tá bom? Muito obrigado a todos, bons estudos, caprichem, beijos, tchau!